Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a equação de Clapeyron, tá? Que é o estudo dos gases. E esse estudo estuda o comportamento entre volume, pressão e temperatura, tá? Então, dentro do sistema dos gases, você pode encontrar em qual temperatura que ele se encontra, em qual pressão, qual que é o volume que ele está, qual que é o número de mols ou de massa que se encontra a quantidade X desse gás em um ambiente. Então vamos lá. Lembrando que eu tenho lá pressão, representada pela letra P, pressão exercida pelo gás em ATM. Então, se tiver em milímetros de mercúrio, lembre a transformação, tá? Que já tem os vídeos anteriores. Então, lembre de transformar sempre em ATM. Volume ocupado pelo gás. Onde é pela constante de CNTP, o volume de 1 mol representa 22,4 litros. Então, 1 mol de qualquer gás representa 22,4 litros. Temperatura absoluta de um gás em Kelvin. Lembrando, para transformar em graus para Kelvin, é só você pegar, somar o grau que você quer, mais 273, tá? Aí você transforma em graus para Kelvin. Número de mols, quantidade de gás em mols, né? Quantos mols tem aquilo lá? Esse gás é a quantidade que eu tenho na minha molécula. Uma molécula de oxigênio é 1 mol. 1 mol de oxigênio equivale a 32 gramas, né? Então, é a quantidade da molécula. Se ele não te der o número de mols, você pode achar, né? Igual eu falei, uma molécula de oxigênio, que é O2, ele possui 32 gramas, né? Então, vamos supor, se ele te der lá 64 gramas, né, de oxigênio, e você sabe que o O2 ele equivale a 32, eu acho o número de mols. Quantos mols tem nessa quantidade de 64? 2 mols, né? É só jogar na formulazinha, ó, 64 gramas. E aqui esse M representa a tabela periódica, tá? 64 dividido por 32, 2 mols. Então, essa molécula de oxigênio tem 2 mols nessa quantidade aqui. Isso só se ele não der a quantidade de mols, tá? E R, que é a constante universal dos gases, sempre vai ser 0,082. Tudo isso, né, vai ser representado nesta fórmula aqui, ó. Essa é a equação dele. Então, pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. Beleza? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Vamos lá, então, no exemplo. Aqui ele falou, determine o número de mols de um gás que ocupa um volume de 90 litros. Então, o volume desse cara é de 90 litros. Esse gás está em uma pressão, já está em ATM, ó. A pressão é de 2 ATMs, tá? E a temperatura já está em Kelvin. Temperatura, não precisa transformar nada, em Kelvin. E a constante dos gases, já colocou o dado aqui, ó, 0,082. E o número de mols é o que ele pede. Qual que é o número de mols disso aí? Aí eu vou usar aquela fórmula, né? Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Então, eu tenho lá 2 vezes 90 é igual ao número de mols vezes 0,082 vezes a temperatura, que é igual a 100. Aqui dá 180 é igual a N. 100 vezes 0,082, 2 zeros, puxa 2 casas, 8,2. Tá? N é igual a 180 dividido por 8,2. Número de mols, faz sua divisão, vai dar aproximadamente 21,95 mols.
Então, nesse exercício, em 90 litros, numa pressão de 100 Kelvin, numa temperatura de 100 Kelvin, numa pressão de 2 atm, possui 21,95 mols desse gás, ok? Era isso, tchau, obrigado.